Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Voltando aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos encerrar o nosso trimestre da lição Princípios Bíblicos em Tempos de Crise. Hoje nós vamos estudar a lição 13, que diz: a vigilância conserva pura a igreja. Precisamos vigiar. Jesus ele dizia assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É um mandamento do mestre que nós venhamos vigiar. Porque a vigilância, ela conserva pura a igreja de Cristo. Marcos 13:37 diz assim: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Somente através da vigilância. E que vigilância é essa? A vigilância do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos buscar o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. Precisamos estar conscientes de qual é a vontade de Deus para nós. Precisamos estar conscientes de que a Bíblia, ela é um manual milenar de princípios para o bem-estar do ser humano. A igreja, ela é a família de Cristo, família de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Muitas das vezes eu penso que nós não paramos para pensar e não tomamos consciência da grandeza que é sermos igreja. Eu gostaria que você pensasse comigo. O que é ser o corpo de Cristo? A Bíblia diz que nós somos o corpo, cuja cabeça é Cristo. O que é ser a família de Deus? Eu não concordo quando eu ouço alguém dizer que a igreja é um hospital. A igreja é lugar de doentes. Eu não concordo com essa afirmação. A Bíblia não diz que a igreja é lugar de doente. A Bíblia diz que a igreja somos nós. A igreja, ela não é quatro paredes. A igreja é duas pernas. A igreja tem duas pernas. E em Cristo, Jesus, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre Cristo. Eu não sirvo a Jesus por interesse, mas por eu servir a Jesus e por eu conhecer a sua palavra, foi revelado a mim, através da sua palavra, através do conhecimento da sua palavra, todos os benefícios que eu tenho nele, através da palavra dele. E quando eu nego a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu não vivo a vida abundante que ele tem para mim. Então eu gostaria que você pensasse para mim, você homem, você mulher que tem uma família, como que você trata a sua família? Qual esforço você está disposto a fazer para dar o melhor para a sua família? Porque quando nós vimos pais e mães, eles se esforçam para dar o melhor para os seus filhos, não é verdade? E Deus não é diferente. E o que nós precisamos entender é que nós, como igreja, somos a família de Deus. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E quando nós tomamos posse dessa identidade de que fomos criados à imagem e à semelhança do Criador e que somos a família de Deus, que Ele é o nosso Pai e que esse nosso Pai é dono dos céus e da terra e que foi Ele que criou todas as coisas, a nossa forma de ver o mundo muda.
nós não andamos mais cabisbaixos, não andamos temerosos, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que os ímpios, quem são os ímpios? Quem não conhece a Deus. Eles fogem sem que ninguém os persiga. Mas os justos são aqueles que acreditam em Deus, eles são ousados como o leão. Eu gosto muito desse versículo. Eu tenho esse marca-bíblia aqui, ó, esse texto. Deve ter uns 20 anos que eu guardo comigo. E eu sempre leio: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Provérbios 28, 1. E eu sempre, quando eu estou desanimada, quando tem algo para eu fazer, eu lembro desse versículo. Que eu não posso ser uma pessoa medrosa, que eu não posso ser uma pessoa covarde, que eu não posso ser uma pessoa tímida, mas eu preciso ser ousada como um leão. Porque o meu pai, ele é o leão da tribo de Judá. E se eu sou filha dele, eu preciso ter as mesmas semelhanças que ele. E do fundo do meu coração, tudo que eu quero para você é que você entenda essa identidade. É que você busque força dentro de você e se revista da vida que Jesus tem para nós. Você é mais do que vencedor. Em Cristo. Comece a ler a palavra de Deus, comece a buscar o conhecimento de Deus, e não só a ler e a buscar o conhecimento, mas a colocar em prática. Porque se só lermos e buscarmos o conhecimento, de nada vale. Mas se colocarmos em prática, as nossas vidas é transformadas. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas. E hoje nós estamos na última lição. E essa lição, ela diz que nós devemos ser vigilantes. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13, nos fala da história das 10 virgens. Eu acredito que todo cristão deve conhecer essa parábola de Jesus. Eu não vou ler, mas você pode estar lendo depois na sua Bíblia, para pensarmos um pouquinho como a lição vai nos falar sobre vigiarmos. A vigilância conserva pura a igreja de Cristo. Resumindo a história das 10 virgens, o que significa? 5 estavam prontas, estavam vigiando, estavam alertas. 5 estavam andando junto com elas. Até tinham o conhecimento, sabia que o noivo viria e esperavam a vinda do noivo, mas não estavam vigilantes. E quando o tempo foi passando, elas perceberam que o seu azeite estava acabando. E aí o que elas quiseram fazer? Pegar o azeite das que tinham. Por isso precisamos ser prudentes, sermos ousados como o leão. Se nós formos olhar, humanamente falando, na nossa cultura, principalmente na nossa cultura brasileira, aquelas outras 5 virgens foram insensíveis, né? Podia ter dado um pouquinho do azeite dela para as amigas. Não é assim que nós agimos? Ah, eu tenho mais que ela, então eu vou dar para ela também. Mas nós precisamos aprender com essa parábola que não tem como você dar de você para aquelas pessoas que não se prepararam. Você pode contribuir com elas, mas você não deve tirar de você para dar para elas. Porque se você tirar de você para dar para elas, elas vão ficar sem e você também vai ficar sem. Por isso, aprenda com as 10 virgens, aprenda com as 5 virgens prudentes. De o que buscar o conhecimento de Deus, ser vigilante, só depende de você. Você precisa ser autorresponsável. E quando as outras pessoas quiser tirar a sua atenção de Cristo, que a sua resposta seja: olha,
Se você não quer, pode voltar. Vai buscar mais azeite para você. Mas o meu depósito está com Cristo. Que sejamos como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Estamos apercebidos para a volta do Mestre? Ou somos como as 5 virgens imprudentes? Sabemos que o noivo vai vir. Sabemos o que precisamos. Mas não estamos dispostos a pagar o preço. Queremos pegar emprestado. Queremos que o outro faça por nós. Que venhamos ser autorresponsáveis. E quando nós ouvimos falar das 10 virgens, as prudentes e as tolas, ambas estão dentro de nós. O que vai diferenciar são quais eu alimento. Se eu alimento a virgem prudente ou a virgem tola. Porque o mal, ele está sempre nos rodeando, a Bíblia diz. Ele está ao nosso derredor. Mas precisamos ser firmes como um leão. E como eu vou ser firme como um leão nesta geração tão distante de Deus? Que quando dizemos que acreditamos em Deus, somos criticados. Somente nos voltando para a palavra de Deus, somente havendo um despertamento espiritual em nós. E nessas lições, nessas 13 lições que nós estamos finalizando hoje, se eu puder resumir elas para nós, em uma frase que voltemos para a palavra de Deus. Porque isto é o verdadeiro despertamento. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, ele supera toda ciência e toda sabedoria. Toda sabedoria e todo conhecimento da ciência está na palavra de Deus. Porque quem inspirou 40 homens para escrever esta palavra foi o Criador dos céus e da terra. Foi quem fez todo o universo e sustenta o universo na palma das suas mãos. O universo, ele não está largado ao acaso. Deus, ele sustenta o universo na palma das suas mãos. Ele sabe quantas estrelas existem. Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós professamos. Esse é o Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Somos únicos. Somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Cada um de nós temos a nossa história particular. Temos a nossa experiência particular com Cristo. Cada um de nós somos um mundo. E podemos ter a unidade através de Cristo. Sendo únicos, Deus, ele nos fez únicos. Ninguém tem as mesmas digitais. Somos mais de 7 bilhões. Somos bilhões de seres humanos sobre a Terra. E ninguém tem a mesma digital. Porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E esse mesmo Criador, por amor a nós, se encarnou, morreu e ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos vida. E não é qualquer vida, é vida e vida em abundância. Defina o que é abundância para você. Jesus tem essa abundância para você. Como que nós vamos estar vigilantes, como as 5 virgens prudentes? Somente sendo humildes de coração. Somente buscando ser cheio com o Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
E o que é ser cheio com o Espírito Santo? É ser bondoso, ser amoroso, ser misericordioso, ter domínio próprio, ter paz, ter alegria. É transbordar isso em nós. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar esses sentimentos, essas qualidades, essas características em nós. Porque só assim o mundo vai ver Cristo em nós. E para eu ser cheia com o Espírito Santo, eu preciso andar com Jesus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que o noivo veio à meia-noite. E o que a meia-noite significa para nós? A meia-noite significa o acabar de um dia e o início do outro dia. Significa que tudo que passou já ficou no passado e agora se inicia um novo dia. E a meia-noite é o lugar, é o momento mais negro da noite. A meia-noite significa que o dia findou e um novo dia se inicia. Quando Jesus voltar, terminou uma nova era e uma nova era se iniciará. Estamos prontos para a volta de Cristo? Estamos prontos para encontrar com o Senhor? Estamos prontos para o arrebatamento? Porque essas perguntas são perguntas que deviam arder no nosso coração diariamente. A Bíblia fala assim que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Devemos viver a cada dia o seu mal. Não devemos colocar o sol sobre, não devemos deixar, o sol se pôr com ira no coração. O porquê dessa instrução? Porque o amanhã não nos pertence. Eu preciso estar pronta hoje. Eu preciso estar pronta agora para encontrar com o meu Criador. E muitas das vezes o que nós vemos são pessoas esperando o futuro. Depois, eu ainda estou jovem. Eu louvo a Deus, porque eu dei toda a minha juventude para o Criador. E hoje eu posso dizer que os meus caminhos trilharam os caminhos que a Bíblia ensina. O salmista ele diz assim: a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Eu fiz da palavra de Deus luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés desde a minha adolescência. E hoje eu posso colher os frutos dessas escolhas. Hoje, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da vinda do Cordeiro arde no meu coração. Porque será um dia memorável e eu farei parte desse dia. Como igreja de Jesus, precisamos sermos despertados para esse marco, mais um marco na história. Assim como a história é feita de vários marcos. Um dia Deus resolveu criar o homem, depois em Noé o homem foi destruído. Vou dizer alguns marcos aqui da história. Depois a Torre de Babel, quando Deus misturou as línguas e eles tiveram que se dispersar. Depois o povo se tornou escravo no Egito, veio Moisés e libertou o povo, a travessia do Mar Vermelho, e depois veio Jesus. E em Jesus a história foi medida, no antes de Cristo e no depois de Cristo. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, porque tudo que a Bíblia disse que aconteceria, acontece no seu devido tempo, no tempo certo. Deus tem um tempo. A história, o mundo não está jogado à própria sorte. Deus não abandonou o mundo, Ele sustenta o mundo na palma das suas mãos.
E no tempo em que ele determinou, cada palavra se cumprirá. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem essa promessa de que um dia ele vai voltar. Assim como ele foi assunto aos céus, um dia ele voltaria para nos buscar. E a pergunta que ele fazia para os discípulos, ainda quando ele estava aqui, há mais de 2000 anos atrás, era: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Se o Filho do Homem voltar hoje, seu coração está cheio de fé? Porque somente pela fé acreditamos nessa conversa que estamos tendo aqui. Sem fé, nós não acreditamos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Porque a ciência tem gastado aí bilhões para tentar descobrir, para falar da evolução. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus pela fé, acreditamos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo desperte essa fé em você, para que você creia que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele enviou o seu único Filho por amor a você. E Ele morreu e ressuscitou para que você tivesse vida e vida em abundância. E que um dia Ele vai voltar para te buscar, para morar para sempre com Ele. Só depende de você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Só depende de você transformar a sua mente pelo conhecimento da sua palavra. Nós venhamos trazer à nossa consciência que a meia-noite é o início de um novo dia e o findar de um dia que se passou. 2 Pedro 1,18 diz que o lugar escuro em que nós vivemos parece ser iluminado pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é luz para os nossos caminhos. Acredite nisso. Tudo que a palavra de Deus diz que aconteceria para a vinda do Filho de Deus está acontecendo. A natureza está gemendo por causa do seu Criador. Terremotos, maremotos, pestes. Hoje estamos vivendo uma pandemia mundial. Há 6 meses atrás, ninguém pensava nisso. E podemos ver com esse acontecimento quão vulneráveis somos. Não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Por isso, é feliz, é bem-aventurado aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, aquele que confia nele, porque ele tudo fará por aqueles que esperam e confiam nele. Podemos passar por meio às adversidades, mas acreditamos que estamos seguros, porque temos um Deus que cuida por nós. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, mas que tem prazer em nos abençoar. Deus, ele tem prazer em cuidar de nós, em lutar por nós. Deus, ele lutou pelo seu povo no passado e ele ainda luta por nós. Na verdade, hoje, ele já lutou por nós, através de Jesus. Porque a Bíblia diz assim que em Cristo toda cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. Em Cristo, Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos castigos. Só depende de nós acessarmos essas bênçãos nele, através dele, através do conhecimento da sua palavra e da prática da sua palavra. Então anote aí para você estar lendo também 2 Pedro 1,18. Também Lucas 21, do 11 ao 25. Timóteo 4,18 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. A perseguição à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo.
Lucas 17, 28, o 21 ao 12 e o 16, 17. Todos esses acontecimentos que nós temos visto prova que a meia-noite já chegou. Precisamos estar prontos como as 5 virgens prudentes, porque a qualquer hora o noivo pode vir à porta. E só vai entrar aquelas que estiverem vigilantes, que estiverem prontas. Porque as que voltaram para comprar mais azeite, porque o noivo estava demorando, quando elas voltaram, elas bateram na porta. Mas elas foram negligentes. E quando elas chegaram à porta, o que o noivo disse? Eu não vos conheço. Que nós venhamos vigiar. Que nós venhamos nos portar como filhos de Deus nesse mundo. Para que quando o nosso noivo voltar, nós tenhamos a alegria de nos encontrarmos com Ele. E só vamos nos encontrar com Ele se aguardarmos a sua vinda. Se não aguardarmos a sua vinda, não estaremos com Ele. Somos livres para querer ou não querer estar com Ele. Uma das características que o cristianismo traz para nós é a liberdade. O apóstolo Paulo ele diz assim que para a liberdade fomos chamados. A Bíblia diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. O livre, ele consegue discernir o que ele quer e o que ele não quer fazer. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Só o escravo não pode decidir o que fazer. O livre, ele pode decidir. O sono espiritual é um sinal do novo tempo. Podemos ver que Jonas, quando Jonas quis fugir do mandado de Deus, ele dormiu no navio. Os discípulos de Jesus, quando foram orar com Jesus, já estava chegando a hora de Jesus ser crucificado, os discípulos sentiram sono. E Jesus disse assim para eles: não podem vigiar comigo nem uma hora? O cansaço, a espera, nos faz sentirmos sono. Talvez as 10 virgens estavam com sono, mas as 5 prudentes venceram o sono. E que nós, quando nós estivermos com sono, que nós não venhamos dormir, mas que nós venhamos buscar graça no Espírito Santo, que nós venhamos nos revestir do poder de Deus, do amor de Deus, que nós venhamos ser renovados pela sua palavra e que nós venhamos estar de pé quando o Filho do Homem voltar. Lucas 21, 28 e 29, você pode estar lendo. 1 Pedro 1,19. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2,7. Somente quem tem o Espírito Santo ouve a palavra de Deus, acredita na palavra de Deus. O Espírito Santo hoje é Jesus dentro de nós. Lá no deserto, quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra e que Moisés as quebrou, porque o povo tinha construído um bezerro de ouro para adorá-lo, depois de tudo que Deus tinha feito por eles. Quando Deus deu novamente os 10 mandamentos para Moisés, mas que Moisés teve que escrever, Deus disse: vai chegar um dia em que eu escreverei a minha lei nas tábuas dos vossos corações. Eu louvo a Deus porque eu faço parte dessa geração que tem a palavra de Deus escrita no meu coração. E quando temos a palavra de Deus escrita no nosso coração, nós não tememos o mal, não tememos a crise, não tememos a morte, porque em Cristo somos mais do que vencedores.
Precisamos sermos anunciantes da palavra de Deus. Jesus, quando ele foi, ele nos deixou um único mandamento: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus, ele cumpriu toda a lei e ele resumiu toda a lei em duas, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, volta lá para os 10 mandamentos, que fala de Deus e que fala do próximo. E Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E o evangelho é boas notícias, boas novas. É dizer ao que está cansado ser forte. É dizer ao que está desanimado tenha ânimo. É dizer àquele que está perdido, em Jesus você pode se encontrar. Isso é evangelho. E nós temos complicado o evangelho. Precisamos de um despertamento nos nossos dias. Precisamos voltar a falar do amor de Deus, a falar da palavra de Deus com simplicidade. Porque a palavra de Deus, ela é simples. Jesus é simples. Apocalipse 3:11 nos fala da igreja de Filadélfia. Eles eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. E é isso que a palavra de Deus nos ensina com essa ordem. Em Mateus 13:36-37, que diz: vigiai. Precisamos vigiar para que o nosso adversário que anda ao nosso derredor não nos traga. Não podemos dar lugar ao diabo, mas precisamos nos submeter a Deus. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu me sujeito a Deus? Conhecendo a sua palavra e obedecendo. Como que eu resisto ao diabo? Cumprindo a palavra de Deus. Porque Jesus resistiu ao diabo na tentação, em Mateus 4, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus em mim, em Cristo, eu sou mais do que vencedora. Em todas as áreas da minha vida. Precisamos ser vigilantes, guardando os meios que Deus nos proporciona. E quais são os meios que Deus nos proporciona? A sua palavra. A palavra de Deus tem todos os princípios que nós precisamos guardar para estarmos de pé quando o Filho do Homem voltar. Mateus 26:41 e Marcos 13:33 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é outra arma que nós precisamos usar para estarmos de pé, para estarmos vigilantes. É buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, colocarmos em prática e orarmos. Porque quando oramos, nós pedimos ajuda ao Criador. Nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. 1 João 3:2. Aquele que o ama vai estar vigilante, vai guardar de manchar a sua veste, porque somente aqueles que tiverem vestes limpas. Jesus é o noivo. A noiva, para encontrar com o noivo, ela precisa estar imaculada, sem mancha. O vestido da noiva precisa estar branquíssimo. E para nos mantermos puros, precisamos vigiar. Vigiar em meio a um mundo de trevas.
vigiar em meio ao mundo de tantas ofertas, de tantas vozes. E para reconhecermos a voz do nosso pastor, precisamos nos voltar para a sua palavra, precisamos conhecer a sua palavra. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Só discerniremos os dias. Só não dormiremos espiritualmente se estivermos vigilantes. E para estarmos vigilantes, precisamos estar em ação, buscando o conhecimento de Deus, praticando, orando. Em 2 Timóteo 3,15, diz que nós somos o sustentáculo da verdade. O que é o sustentáculo da verdade? É aquele que apregou a verdade. É aquele que apregou a vinda do Mestre, a vinda do Cordeiro. Jesus, ele diz assim, eu sou a verdade. Jesus, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós somos o sustentáculo da verdade. Precisamos falar dessa verdade, precisamos anunciar essa verdade, precisamos dizer ao mundo que essa verdade vai voltar para nos libertar. E ela já nos liberta quando nos encontramos com o Criador. Amós 4,12 diz assim, prepara-te para encontrar com o Senhor seu Deus. Estejamos atentos e sensíveis à voz do Criador. Eu encerro essa lição falando para você, prepara-te para encontrar com o Senhor seu Deus, porque será o dia mais maravilhoso da história. Estaremos para sempre com o Senhor, em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, onde as ruas são de ouro, os rios de cristais, onde existem todas as pedras preciosas, onde não haverá mais noite. O nosso Deus será a nossa luz. Estaremos para sempre reinando com Ele. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Vamos compartilhar essa mensagem de boas novas para o maior número de pessoas.